Olha só, torcedor vascaíno, o clima é de decisão já antes mesmo da bola rolar. O Vasco chega no último dia de preparação para encarar o Coritiba fora de casa com muita coisa acontecendo nos bastidores e dentro de campo também. Não é só mais um jogo, é aquele tipo de partida que já começa tensa desde os treinos, com dúvidas, ajustes e decisões importantes sendo tomadas pela comissão técnica. A preparação foi intensa, daquelas que mostram o quanto o grupo está sendo exigido. Depois de alguns dias de descanso, o elenco voltou com tudo e engatou uma sequência pesada de treinamentos no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Foram dias seguidos de atividades, calor forte no Rio de Janeiro e muito trabalho físico e tático. A comissão técnica aproveitou esse período mais longo para observar cada detalhe, entender melhor o elenco e testar alternativas que podem mudar completamente a cara do time. E quando a gente fala em mudança, pode esperar novidade na escalação. Uma das primeiras situações que já impacta diretamente o time é a ausência de um dos jogadores mais constantes da temporada. Suspenso, ele está fora do confronto e deixa uma lacuna importante no setor ofensivo. E não é qualquer lacuna, porque estamos falando de um atleta que vinha sendo peça praticamente fixa, sempre presente, sempre participativo. Com isso, surge uma oportunidade que pode mudar o rumo de muita coisa dentro do time. Durante os treinamentos, quem ganhou espaço e começou a chamar atenção foi um nome que vinha buscando seu lugar. Nos últimos dias, esse jogador apareceu bem, treinou entre os titulares e mostrou que pode entregar algo diferente dentro de campo. A tendência é que ele comece jogando, trazendo uma nova dinâmica para o ataque vascaíno. Mas a principal mudança vai muito além de uma simples substituição. O que realmente chama atenção é a reorganização do setor ofensivo, algo que muitos torcedores já vinham pedindo há bastante tempo. E aqui entra uma questão tática que faz toda a diferença no desempenho da equipe. Durante um período da temporada, houve uma tentativa de equilibrar o time mudando os jogadores de posição. A ideia até fazia sentido no papel, mas dentro de campo o resultado foi outro. Um jogador que vinha se destacando bastante acabou sendo deslocado do seu lado de origem, e a partir daí, seu rendimento caiu drasticamente. Aquela intensidade, aquela participação ofensiva que fazia diferença simplesmente sumiu. Ao mesmo tempo, o outro lado do campo também passou a apresentar problemas, principalmente na parte defensiva. A equipe perdeu consistência em um setor específico, justamente por conta das características dos jogadores que estavam atuando ali. Não era só questão de esforço, mas sim de perfil de jogo. Enquanto um lado tinha atletas mais físicos, intensos e combativos, o outro contava com jogadores mais técnicos e cadenciados, o que acabou gerando um desequilíbrio evidente. Agora, a tendência é de correção. Nos treinos mais recentes, a comissão técnica reposicionou essas peças, devolvendo cada jogador ao seu lado de origem. E isso muda completamente o cenário. Um atleta que rende melhor pela esquerda volta para onde se sente confortável, enquanto o outro assume o lado direito, onde consegue explorar melhor suas características. Essa simples mudança pode trazer um impacto enorme. A expectativa é de um time mais equilibrado, mais agressivo ofensivamente e também mais seguro sem a bola. Não é só uma troca de posição, é uma tentativa clara de resgatar o melhor de cada jogador dentro do sistema. E os sinais disso já começaram a aparecer nos últimos testes realizados. Em um dos jogos preparatórios, a equipe foi montada com essa nova configuração ofensiva e apresentou uma resposta interessante. Os jogadores participaram mais, o ataque teve mais mobilidade e o time conseguiu criar situações com mais naturalidade. Só que nem tudo são boas notícias. Existe uma preocupação que pode mexer bastante com a estrutura da equipe para esse jogo. Um dos destaques recentes, peça importante principalmente pelo lado do campo, virou dúvida de última hora. O jogador vem lidando com um desconforto muscular e não tem presença garantida na partida. A situação exige cautela. Apesar de não ser considerada uma lesão grave, o incômodo acende um alerta, principalmente pelo desgaste acumulado e pela intensidade dos treinos nos últimos dias. O atleta chegou a participar de atividades, mas voltou a sentir o problema, o que fez a comissão técnica ligar o sinal de atenção. A decisão final ainda depende de uma reavaliação, mas existe a possibilidade real de preservação. E aí entra um dilema importante.
porque além desse confronto fora de casa, o Vasco já tem outro compromisso relevante logo na sequência. Forçar a presença agora pode significar um risco maior lá na frente. Caso a ausência se confirme, o time perde não só um titular, mas um jogador que vinha sendo fundamental pelo desempenho recente. É aquele tipo de atleta que agrega tanto na parte ofensiva quanto na defensiva, ajudando a dar equilíbrio ao sistema como um todo. Então o cenário é esse, um Vasco que chega preparado, com ideias novas, mudanças importantes e ao mesmo tempo lidando com dúvidas que podem impactar diretamente o desempenho dentro de campo. A expectativa é alta, mas junto com ela vem também aquela tensão natural de quem sabe que qualquer detalhe pode fazer diferença no resultado. E no meio de toda essa expectativa para a partida, surge também um assunto que mexe com o torcedor de uma forma diferente, algo que vai além do jogo em si e toca diretamente na esperança de futuro. Porque enquanto o time se prepara para entrar em campo, fora das quatro linhas uma declaração chamou muita atenção e rapidamente virou assunto entre os vascaínos. Durante uma conversa recente, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro resolveu falar sobre uma das joias que vem surgindo no cenário atual. E quando a opinião vem de alguém com esse peso, é impossível passar despercebido. A fala repercutiu justamente por trazer uma mistura de confiança, cautela e expectativa em relação ao que esse jovem pode se tornar. O destaque da vez é um jogador que já vinha sendo observado com carinho por quem acompanha o dia a dia do futebol. Um talento que, aos poucos, vem mostrando personalidade, qualidade técnica e uma capacidade de decisão que não é comum para a idade. E foi exatamente isso que entrou em pauta quando o assunto surgiu. Ao ser questionado sobre o potencial desse atleta, a resposta foi direta, sem rodeios, mas ao mesmo tempo carregada de responsabilidade. Existe, sim, uma crença de que estamos diante de um jogador diferente, alguém que pode alcançar um nível muito alto dentro do futebol. Mas ao invés de cravar qualquer tipo de comparação exagerada, a análise veio com um tom mais equilibrado. A mensagem foi clara, trata-se de um dos grandes talentos que apareceram recentemente, um nome que pode surpreender muita gente no cenário internacional se continuar evoluindo. E isso, por si só, já diz muito. Não é qualquer jogador que recebe esse tipo de avaliação, ainda mais vindo de quem conhece profundamente o que é brilhar dentro de campo em alto nível. Esse tipo de declaração acaba tendo um impacto imediato. O torcedor começa a olhar ainda mais de perto, a acompanhar cada jogo, cada lance, cada evolução. E dentro do clube, naturalmente, cresce também a expectativa de lapidar esse talento da melhor forma possível, sem pular etapas, mas entendendo o potencial que existe ali. Ao mesmo tempo, é importante entender o contexto. O futebol já mostrou inúmeras vezes que talento por si só não garante sucesso. Existe todo um processo, uma construção que envolve sequência de jogos, amadurecimento, adaptação e, principalmente, estabilidade emocional para lidar com a pressão. E pressão é algo que não vai faltar. Quando um jovem começa a ser colocado nesse tipo de discussão, automaticamente ele passa a carregar uma responsabilidade maior. Cada atuação passa a ser analisada com mais rigor, cada erro ganha mais destaque e cada acerto aumenta ainda mais a expectativa. Por isso, o momento exige equilíbrio. É preciso valorizar o que está sendo feito, reconhecer o potencial, mas também ter a consciência de que ainda existe um caminho longo pela frente. O desenvolvimento precisa ser natural, respeitando o tempo do jogador e permitindo que ele evolua de forma consistente. Dentro de campo, o que se vê até aqui é animador. Um atleta que não se esconde, que participa do jogo, que busca a bola e que demonstra confiança nas próprias decisões. Características que chamam a atenção e que fazem diferença, principalmente em um cenário onde muitos jovens acabam sentindo o peso da responsabilidade. E tudo isso acaba se conectando com o momento atual do Vasco. Um clube que busca reconstrução, que tenta encontrar um padrão de jogo mais sólido e que, ao mesmo tempo, precisa revelar e valorizar seus talentos. Ter um jogador com esse perfil surgindo pode ser um diferencial importante não só dentro de campo, mas também para o futuro da equipe. Enquanto isso, a preparação para o confronto segue com intensidade máxima. O elenco sabe que precisa transformar todo esse trabalho em resultado, porque no fim das contas é isso que sustenta qualquer projeto.
As mudanças táticas, as escolhas do treinador, a possível ausência de peças importantes, tudo isso vai ser colocado à prova quando a bola começar a rolar. E é justamente aí que mora o grande desafio. Conseguir manter a organização, aproveitar as oportunidades, principalmente, mostrar evolução em relação ao que vinha sendo apresentado. Porque mais do que vencer, existe uma necessidade clara de desempenho, de mostrar que o time está no caminho certo. O torcedor, por sua vez, acompanha tudo com aquela mistura de ansiedade e esperança. Quer ver o time competitivo, quer enxergar evolução e, ao mesmo tempo, se apega a qualquer sinal positivo, seja dentro de campo ou em declarações que apontam para um futuro promissor. E nesse cenário, cada detalhe conta. Desde a escolha de quem começa jogando até a forma como o time se comporta durante os 90 minutos. Tudo será observado, analisado e debatido, porque quando se trata de Vasco, cada jogo carrega um peso enorme e cada movimentação pode representar muito mais do que parece à primeira vista. E é interessante perceber como essas mudanças que vêm sendo testadas não são apenas pontuais, mas fazem parte de uma tentativa clara de dar uma nova identidade ao time. Existe uma busca por equilíbrio, por um encaixe mais natural entre os setores, algo que talvez tenha faltado em momentos anteriores da temporada. Quando o treinador reposiciona peças e insiste em determinadas ideias nos treinos, ele está mandando um recado direto sobre o que espera da equipe dentro de campo. Outro ponto que chama atenção é a intensidade com que esses treinamentos vêm sendo conduzidos. Não é só sobre parte tática, mas também sobre entrega física e mental. O elenco foi bastante exigido ao longo desses dias, justamente para elevar o nível de competitividade. Isso pode ser um fator decisivo, principalmente em um jogo fora de casa, onde a postura do time costuma ser colocada à prova desde os primeiros minutos. E dentro desse contexto, alguns jogadores passam a ter um papel ainda mais importante. Aqueles que recebem oportunidade agora carregam não só a responsabilidade de substituir bem, mas também de aproveitar o momento para se firmar de vez. É aquele tipo de chance que pode mudar o rumo da temporada individual de cada atleta, principalmente em um elenco que ainda está em processo de definição. Ao mesmo tempo, a comissão técnica também observa como o grupo reage a essas mudanças. Não é apenas sobre quem joga, mas sobre como o time se comporta coletivamente. Comunicação em campo, compactação, recomposição defensiva e velocidade na transição ofensiva são aspectos que vêm sendo bastante trabalhados e que precisam aparecer no jogo de forma mais consistente. A expectativa é de um Vasco mais ajustado, com ideias mais claras e, principalmente, com uma postura diferente em relação às últimas apresentações. O momento pede isso. Não basta apenas competir, é necessário mostrar evolução, dar sinais de que o trabalho está surtindo efeito e que o time pode crescer ao longo da competição. E aí entra aquele fator que o torcedor conhece bem: confiança. Um resultado positivo pode mudar completamente o ambiente, dar tranquilidade para a sequência e fortalecer ainda mais as decisões que estão sendo tomadas agora. Por outro lado, qualquer tropeço aumenta a pressão e faz com que tudo volte a ser questionado, o que torna esse confronto ainda mais decisivo do que parece à primeira vista. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Os corredores do futebol carioca estão fervendo com mais um capítulo na saga envolvendo o Vasco da Gama. Fontes próximas ao clube indicam que Lamachia, o investidor que há meses era cotado para adquirir a SAF do Vasco, teria desistido inesperadamente das negociações. A decisão, segundo os bastidores, teria surgido após uma série de desentendimentos e tensões internas, deixando ambas as partes em busca de alternativas e deixando os torcedores apreensivos quanto aos próximos passos da diretoria. O que antes parecia uma negociação promissora e repleta de otimismo agora se mostra incerta, gerando dúvidas sobre o futuro do planejamento estratégico do clube. Enquanto isso, o escritório do Vasco tem sido palco de discussões acaloradas. Circula a informação de que Pedrinho esteve envolvido em conversas intensas dentro da diretoria, debatendo as consequências da desistência de Lamachia. Pessoas próximas descrevem o diálogo como estratégico e tenso, abordando questões financeiras, decisões administrativas e a visão geral para as operações do futebol profissional do clube.
Embora os detalhes completos não tenham sido revelados, alguns insiders sugerem que essas discussões podem influenciar diretamente decisões importantes nos próximos meses, possivelmente alterando prioridades dentro do clube. O impacto da saída de La Masia já é sentido fora da administração. Torcedores se manifestam nas redes sociais, mesclando frustração, preocupação e especulação sobre qual será o próximo passo da diretoria. Analistas de futebol já levantam hipóteses sobre a entrada de novos investidores ou sobre a possibilidade do clube rever toda a estratégia da SAF. Alguns indicam que a participação de Pedrinho pode sinalizar uma postura mais ativa da liderança interna, deixando em aberto a chance de novas negociações ou mesmo um reposicionamento financeiro interno para garantir estabilidade no futuro próximo. Com a desistência de La Masia e as discussões internas em andamento, o Vasco parece estar em um momento decisivo. As perguntas permanecem: haverá outro investidor disposto a entrar no projeto? As deliberações internas lideradas por Pedrinho podem redefinir os rumos do clube? Os olhos de toda a torcida e do cenário esportivo nacional permanecem atentos, sabendo que as decisões vindouras poderão marcar os próximos anos do Vasco da Gama, em um drama que, como muitas vezes acontece no futebol, pode ser tão intenso fora das quatro linhas quanto dentro delas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.